Mas vamos lá. Então. Você falou sobre exoplaneta, certo? Falei bastante coisa. Explica qual é o conceito de exoplaneta. Ah, tá bom. Então, o que é Bom, primeiro que hoje a gente já fala como se fosse uma coisa assim, né? Ah, um exoplaneta. Tá, não, mas não era bem assim. Aliás, né? O primeiro exoplaneta em torno de uma estrela como o Sol foi descoberto só em 1995. Isso é muito recente na história da astronomia. Você já tinha nascido, Mandíbula? Não, em 95 não. Não? Eu sou de 98. É verdade isso? É. É, molequinho. Aliás, mandem perguntas, hein, que a gente tá ao vivo. É muito pouco tempo, né? É muito pouco. Quer dizer, tudo bem, Giordano Bruno, né? Que foi queimado na fogueira, já estava falando há mais de 400 anos atrás que as estrelas eram sóis e que em torno de todas elas tinham um planeta. Hoje, a gente acredita nisso. Pelas estatísticas, tudo bem que são 5 mil planetas, pode parecer pouco, mas a gente sabe que tem aí um viés observacional para detectar esses exoplanetas, mas a gente sabe então que por amostragem isso quer dizer que toda estrela tem pelo menos um planeta, muito provavelmente um sistema planetário, e a gente sabe que então é o processo, né, que forma a estrela, automaticamente forma também os planetas ao redor, como a gente sabe que foi o caso aqui do nosso Sol, né, da nossa estrela. Exoplaneta. Isso, exoplaneta. E você não tomou vinho ainda, hein? Você tem que... Porque se eu saio falando, abro um hiperlink, depois tem que voltar. Exoplaneta então, é um planeta em torno de uma estrela que não seja o Sol, tá? E para ser planeta, aí tem vários tipos, né? Mas para ser planeta, ele tem que ser menor do que mais ou menos 13 vezes a massa de Júpiter. Porque aí ele vira um outro objeto que é chamado de anã marrom, que é algo intermediário entre planeta e estrela, né? Porque vamos voltar lá naquela definição que provavelmente todo mundo aprendeu lá na escola. Qual que é a diferença entre planeta e estrela? Estrela tem luz própria e planeta não. Planeta reflete a luz da sua estrela. Uhum. Ok. E por que a estrela tem luz própria? Porque ela produz essa estrela por reações termonucleares no seu interior. Os planetas não fazem isso porque não tem massa suficiente para criar as condições de temperatura e pressão para que isso aconteça. As anãs marrons, elas são menos massivas, têm menos massa do que as estrelas, mas elas conseguem fazer aí uma fusão de hidrogênio em deutério. E isso é suficiente para que elas brilhem um pouquinho. E o brilho é similar ao brilho do Sol ou não? Não, muito, muito, muito menos. Elas são muito, muito mais fraquinhas. São bem fraquinhas. Por isso que até que são chamadas de anãs marrons. Mas elas têm elas produzem o seu próprio brilho. Mas aí, vou fazer uma comparação burra, tá? O Sol ilumina a Lua e esse reflexo ilumina a Terra. Uhum. Né? Numa lua cheia a gente consegue enxergar. E seria equivalente a isso ou não? A luminosidade de uma anã, assim, fraquinha nesse aspecto? Ou... Aí eu não vou saber direito te dizer, mas eu acho que sim, seria. Aí eu teria que ver direitinho, fazer Não, imagino também que depende da distância e tudo mais, né? Isso. Tá. Agora, voltando aos exoplanetas, uma coisa que essas descobertas dos últimos anos, né, dos últimos 20 e poucos anos, trouxeram pra gente, foi principalmente o seguinte: o satélite Kepler, né, que foi um satélite que foi lançado em... Bom, enfim, acho que foi 2009. Uhum. Mas, enfim, o satélite Kepler, ele foi o grande descobridor de planetas. E uma coisa que um dos grandes legados dele foi, primeiro, esse que eu já falei, você estabeleceu que em torno de toda estrela tem um planeta. Então, isso já é pelo menos um. E a outra coisa foi que uma variedade de planetas que a gente não conhece aqui no nosso sistema solar. Então, isso é uma coisa que eu acho super interessante. Porque aqui no sistema solar, a gente tem 2 tipos de planeta, basicamente. Os pequenos terrestres, que são mais internos, próximos do Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Júpiter é o maior deles, Urano e Netuno é um pouquinho menor. Mas são gasosos, ou seja... Tudo bem, pode até ter um núcleo rochoso ali no centro, mas eles são basicamente compostos por uma atmosfera muito densa e extensa de hidrogênio e um pouco de hélio.
E no caso de Netuno e Urano tem também o metano, né, que dá a cor azulada para eles. Mas voltando, o que o Kepler descobriu é que existem planetas intermediários, que a gente chamou então, foram batizados de superterra e mini Netunos. Então, o que é uma superterra? É um planeta como a Terra, só que com o dobro do seu raio, o dobro, né, de tamanho. Mas ainda uma superfície rochosa. Então, pode ter vida numa superterra? Em princípio, pode. Quer dizer, vamos dizer assim, a gravidade na superfície desse planeta, de uma superterra, vai ser muito maior do que aqui na Terra. Então, talvez sejam uns seres mais achatados, né? Por conta da gravidade. Da gravidade. Mas isso tem os planetas oceânicos também. Esses ainda é mais suposição, esses a gente não sabe direito. Mas seriam planetas que seriam inteiramente cobertos por água, ou seja, teriam, né? No caso aqui do planeta Terra, é 3/4, né? Esse seria 100% coberto de água.